contagem regressiva dos 10 tubarões mais perigosos chega ao 7º lugar. O tubarão mangona, com 64 ataques registrados nos últimos 10 anos. Se dependesse de cara feia, a espécie mangona merecia ficar entre os primeiros da lista. Na verdade, é um animal calmo e tranquilo, tanto que é usado no mundo todo para os aquários, onde o tratador entra para limpar o aquário, quer dizer, não representa risco para ele. Tá? Com exceção da Austrália e da Índia, onde esse tubarão tem uma má reputação. A arcada dentária assusta, mas na verdade serve apenas para agarrar as presas, não deixar que escapem. Os dentes velhos são substituídos por novos quase todos os dias. Um mangona chega a trocar perto de 5.000 dentes durante toda a sua vida. E a arcada do mangona era um troféu valioso entre os pescadores. Mangona, inclusive, é uma espécie ameaçada de extinção. Está na lista internacional de espécies, na lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. Eles são muito comuns na costa sul e sudeste do Brasil. A mangona, inclusive, costuma chegar muito próximo do litoral para ter os filhotes, parir os filhotes. Então, foi numa ocasião dessas, numa situação totalmente atípica, que ela chegou muito próximo, numa praia em São Conrado, e foi linchada. Dificilmente uma fêmea se aproxima tão perto da areia se não estivesse em trabalho de parto. Mesmo antes de nascer, o mangona já é um caçador. A fêmea ela coloca os ovos dentro do próprio útero, tá? E o primeiro filhote que nasce, ele começa a devorar os outros ovos e devora também os filhotes que venham a nascer depois dele. De forma que só um filhote ou dois sobrevivem e são paridos de um tamanho considerável. Isso é uma adaptação muito importante, tá? Para que ele se torne o topo da cadeia alimentar. Você acompanha aqui no Fantástico um ranking preparado por especialistas. A lista dos 10 tubarões mais perigosos dos últimos 10 anos. Hoje é dia de conhecer o 6º lugar, o tubarão cinzento dos Recifes. O tubarão cinzento de Recife, ele na verdade não existe no litoral brasileiro. Tá? Esse nome de Recife vem do ambiente onde ele vive. Tá? Ele vive na região de coral, de Recife de coral, tá? Basicamente no Pacífico, no Índico e no Mar Vermelho. Tem nada a ver com Recife, a região de Pernambuco do Brasil. A espécie é uma das que mais protegem o ambiente em que vivem e também uma das mais mal-humoradas. Quem invadir o espaço desse tipo de tubarão corre perigo. O flash da câmera irritou o tubarão e ele veio para cima. Tentei me proteger com a câmera, mas ele jogou para o lado e veio direto no meu cotovelo. Eu podia sentir os dentes entrando no meu braço e começou a sacudir o meu braço como se fosse um cachorro bravo. Com toda a experiência de mergulhador, Mike Degree não notou que o tubarão estava preparando um ataque. Ele curva a dorsal, o dorso dele é curvado, tá? O focinho é levantado, as nadadeiras são apontadas para baixo, ele mostra os dentes e começa a nadar com a cabeça e a cauda no mesmo movimento, um movimento frenético. Os tubarões cinzentos de Recife têm a melhor audição de todas as espécies. O aparelho auditivo de um tubarão também possui o labirinto, que é a parte responsável pelo equilíbrio corporal.
Na verdade, o tubarão necessita desse labirinto, esse sentido de espacial, muito mais do que um animal terrestre, por exemplo. Porque o tubarão está no meio líquido, muitas vezes escuro, sem visão. Ele precisa saber exatamente onde ele está e que posição ele está. Então, se ele não tivesse esse sentido, ele poderia estar de cabeça para baixo e não perceber isso. Tá? Ele não tem um chão para pisar. Você acompanha o ranking preparado por especialistas nos últimos 10 anos. E a contagem regressiva dos 10 tubarões mais perigosos do mundo chega ao 5º lugar, o tubarão Mako. O Mako é um tubarão oceânico, um tubarão que vive em alto mar. Tá? Então, ele vive em todo o litoral brasileiro, tá? Vive no Atlântico, nos mares tropicais e temperados do planeta todo. Na verdade, é um tubarão que a gente chama de circunglobal. Tá? No verão, esse tubarão, ainda que ele seja oceânico, no verão ele consegue chegar próximo do litoral. Tá? E os jovens, os indivíduos mais jovens, em grupos, chegam muito próximo das praias. Tá? E até roubam peixes de rede de pescador. Em alto mar, há menos peixes do que perto do litoral. Por isso, os predadores oceânicos precisam ser mais agressivos na luta pelo alimento. Além da agressividade, o tubarão Mako tem outras armas importantes na disputa pelas presas. O Mako é considerado o tubarão mais veloz dentre os tubarões. Tá? É o mais rápido de todos os tubarões que você pode encontrar. Tá? Ele chega a atingir, em determinadas situações, 40 km por hora. Tá? E ele não só é recordista em curta distância, como em longa distância. Tá? Já foi registrado um tubarão que percorreu 2.000 quilômetros em um mês. Outra arma do Mako é o mecanismo de aquecimento do próprio corpo, uma grande vantagem em águas frias. Esse mecanismo de reciclagem de calor funciona mais ou menos da seguinte forma. O sangue, quando ele respira, o sangue arterial, o sangue que entra, né, que vem com oxigênio, passa muito próximo, é um sangue mais frio, vamos dizer assim, passa muito próximo do sangue quente, venoso, que está voltando. Então, há uma troca de calor entre o sangue venoso e o sangue arterial. Essa condição de manter a temperatura do corpo 8 graus acima do ambiente faz com que ele consiga ser rápido, ser ativo, tá, numa água fria, aonde a competição é menor, onde você tem os animais mais apetitosos, que são as focas, os leões marinhos, que têm mais gordura. Você acompanha aqui no Fantástico o ranking das feras. Especialistas apontam quais são os tubarões que se revelaram os mais perigosos nos últimos 10 anos. A contagem regressiva chega ao 4º lugar, o galha branca oceânico. A ponta da cauda e das nadadeiras tem manchas brancas. O nome galha branca vem daí. O galha branca é um tubarão estritamente oceânico que vive nos mares tropicais e subtropicais de todo o planeta. Isso inclui o Brasil. É um tubarão que normalmente prefere as águas calmas e quentes, em torno de 20 graus, e normalmente são acompanhados por peixe-piloto. Os peixes-pilotos se aproveitam dos restos de alimento de um tubarão. Quem acompanha um galha branca tem o que comer em alto mar. Ao contrário das regiões costeiras, o meio do oceano é uma região com muito pouca vida. Como há poucas oportunidades, uma espécie oceânica como o galha branca precisa ter uma natural agressividade para aproveitar as raras chances que aparecem. Toda essa agressividade não teria efeito se não houvesse uma outra arma do galha branca, o olfato. Nos acidentes em alto mar, como nos naufrágios, o galha branca costuma ser o primeiro tubarão a aparecer em cena. Qualquer cheiro ou barulho estranho atrai o tubarão. O som de um acidente vai mais longe através da água. Depois vem o cheiro.
galha branca é capaz de captar poucas moléculas de combustível na água. As aberturas nasais foram feitas sob precisão pela natureza. Um pedaço de pele separa a água que entra da água que sai do nariz. Isso mantém o tubarão sempre atualizado com todos os tipos de cheiro do oceano. O galha branca faz um zigue-zague até os acidentes porque ele rejeita os cheiros mais fracos levados pela correnteza. Mas acidentes de barco ou avião são apenas um bônus na dieta diária de peixes deste predador de alto mar.